vai ter o tema final da mobilidade urbana. Não sei se vocês já começaram a fazer o trabalho ou não, né? Se tem alguma dúvida em relação a isso, vocês podem ir colocando durante a aula, ou no final, ou no começo, vocês fiquem bem à vontade, né? Ontem eu fiz o upload da aula da última, né, do último encontro nosso sobre resíduos sólidos, está lá no canal do YouTube. E a expectativa hoje, a estrutura da aula vai ser bem parecida com as anteriores, né? Não tem muito mistério. Eu só mudei, na verdade, um pouco a apresentação do que estava lá no Moodle. Eu dei uma modificada um pouco na estrutura da apresentação para ficar um pouco mais objetiva e tal. Lá tinha, acho que, muito material. Se vocês tiveram também acesso aos textos e vídeos, né, que a gente disponibilizou lá como material para consulta no período assíncrono, se vocês têm alguma dúvida em relação também a esse material. Se conseguiram ter acesso, se teve algum problema na leitura. Sim, a gente conseguiu acessar, pelo menos eu. Beleza, obrigado. Então tá, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar então aqui a tela com vocês. Deixa eu só colocar em modo de apresentação e excluir aqui do lado de cá. Beleza. Então, pessoal, seguindo aí, né, espero que vocês estejam bem aí no semestre, dentro do possível, né, eu sei que agora vai chegando a parte, né, do meio para o final, a gente começa já a acumular um pouco de cansaço. Então, hoje a gente tem aula sobre a rede de abastecimento de água, né, como eu comentei, do pacote aí dos 4 temas do saneamento básico, né, que é os resíduos sólidos, a água, o esgoto e a parte de drenagem urbana, é o terceiro desses temas, né. A gente viu que tem já na parte da drenagem do lixo, como já tem um vínculo entre esses temas, e a ideia é hoje a gente aprofundar a reflexão com aquela mesma estratégia, né? Uma primeira parte da aula, uma discussão mais de fundo, né, sobre aspectos mais estruturantes da problemática ligada à água e à rede, né, o sistema em si de tratamento e de distribuição, e também a parte de consumo. E num segundo momento da aula a gente tentar apresentar um pouco uma parte mais operacional, né, de como é que o sistema funciona, de quais são as dificuldades, as etapas de tratamento, né, quais são as infraestruturas que estão ligadas também a esse sistema específico, tá? E esse material eu vou depois compartilhar essa apresentação, colocar no Moodle a antiga e essa, para vocês terem também, se quiserem depois acessar. Naquele material que está no Moodle, hoje eu fiz a apresentação sobre Joinville, a estrutura, né, de como funciona a rede de tratamento e distribuição de água em Joinville, mas nesse aqui eu resolvi trazer de Florianópolis para ficar um pouco mais próximo da do nosso contexto, do nosso dia a dia, e também para ajudar um pouco melhor vocês nos trabalhos da disciplina. Então, desculpem a resolução ruim aí da foto, mas uma coisa interessante é a gente imaginar essa relação entre o sistema de água, o sistema de esgotamento sanitário, imaginar que eles são quase que as duas faces de uma mesma moeda, né? Então, como se fosse essa imagem que está na tela aí de 2 sistemas que trabalham em sentido opostos, né? Mas com a mesma lógica de funcionamento, né? A água saindo geralmente de um tronco alimentador, né? De um manancial, né, e vai sendo conduzido até chegar às casas, né, então vai capilarizando à medida que isso vai se aproximando da cidade, né, vai se aproximando dos bairros e da estrutura urbana, e o sistema de esgoto é o inverso disso, né, então ele faz a coleta do esgoto domiciliar e geralmente ele faz o caminho inverso, né, de sair, né, dessa relação mais capilar para uma relação mais troncal. Então, né, isso é uma coisa bem interessante porque são 2 estruturas que estão subterrâneas, né, que têm demandas, características diferentes, mas que têm uma lógica de funcionamento parecida, né? Então funcionam basicamente a partir da lógica, né, da diferença de nível, né, uma lógica também de distribuição domiciliar, né? Então é diferente de algumas outras, né, outros sistemas que a gente viu anteriormente, por exemplo, como a drenagem urbana, que o vínculo não era esse, a lógica de funcionamento era bem diferente. Então a gente vai ver hoje essa primeira parte desse sistema, que é a água, né? A partir dessa lógica, geralmente o sistema de água tem 1 ou 2 ou 3 mananciais,
uma região metropolitana, né? Então geralmente ele sai de um ponto e vai distribuindo, como o esgoto é o contrário, né? Na semana que vem a gente vai ver essa outra parte dessa rede, que é a lógica geralmente, né, tu coletar, e tu tens poucas estações de tratamento de esgoto também na cidade, né? Tu vai ter às vezes algumas regionalizadas, uma no norte, uma no sul, uma no centro, mas não tens uma estação de tratamento de esgoto em cada quintal, né? Então essa é um pouco a lógica, assim, bem esquemática, né, da relação entre esses dois sistemas. Aqui isso dentro da lógica mais das infraestruturas, né? Então aquela lógica da capilaridade, né? Então geralmente a gente tem um manancial de água que faz a captação disso em algum ponto, né, onde tem disponibilidade de água, leva até uma rede, né, uma estação de tratamento de água, que faz o tratamento, né, e faz né, torna aquela água potável. Nem sempre, muitas vezes na natureza ela tem uma condição um pouco rebaixada de qualidade da água, então tem uma série de situações que eu vou mostrar um pouco como é que funciona esse tratamento dentro das estações, né, das ETAs, a gente chama, estações de tratamento de água, né, e depois dessa estação de tratamento de água, ela vai para vários reservatórios, né, na cidade, e é distribuída para as residências. Né? O esgoto é o contrário disso, né? Então sai das residências que são coletadas, o esgoto é coletado dessas residências, vai para uma estação de tratamento de esgoto, né, para qualificação desse resíduo, né, numa situação que ele possa ser reintroduzido na natureza depois numa condição de baixo impacto, né? Então de diminuir o impacto desse resíduo, né, desse efluente no retorno para a natureza. Então a gente vê que é o ciclo urbano, né, de retirar da natureza, processar isso, né, e depois processar no sentido de qualificar o consumo, mas o consumo gera também os resíduos, o tratamento desse resíduo para depois retornar para a natureza. Então quanto mais adequado é esse sistema, né, quanto menos perdas tiver nesse sistema, quanto melhor o tratamento, seja na água, né, na água para consumo, seja no esgoto, depois para o retorno para os mananciais, mais adequado esse sistema tem, né, no fechamento desse ciclo. Então hoje que a gente vai ver essa relação dessa parte de cima, daqui a 15 dias, a gente vai ver das estações de tratamento de esgoto. Tá? Então a lógica de funcionamento, claro, ela varia de cidade para cidade, desses sistemas. A gente, né, vai trazer para o contexto de Florianópolis, não é sempre a mesma lógica. Florianópolis tem a topografia acidentada, né? A gente consegue, por exemplo, colocar os reservatórios em cima dos morros e trabalhar com uma relação, né, de topografia a favor, né, do funcionamento desse sistema. Tem cidades que não, cidades são planas, né, e precisa daquelas caixas d'água, né, que geralmente são até algum elemento, às vezes, marcante na paisagem. Então, claro, isso tudo varia de contexto para contexto, cidade para cidade, mas a gente vai tentar entender uma lógica geral desse funcionamento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, não precisa ser uma dúvida, né, às vezes é uma dúvida banal, né, do dia a dia de vocês e tal, podem trazer, porque a gente vai tentando, às vezes, aprofundar algum aspecto específico. Então esse é o ciclo também, né, sai da natureza, tratado, né, distribuído, depois coletado e tratado para retornar. Então é um ciclo contínuo, né, das águas, não é sempre a mesma água, né, como a água que passa pelo rio nunca é a mesma água, né, é sempre uma água diferente, mas é um ciclo das águas, né, que de uma forma geral funciona no território, e quanto mais ou menos sensível, né, aquela relação que a gente viu da drenagem, do cuidado das águas superficiais, do cuidado das águas subterrâneas, né, isso influencia, impacta fortemente. Então, uma das questões básicas que, assim, desse contexto mais geral, vai ser relacionada à segurança hídrica, né? Acho que é um debate bem importante para a gente fazer, porque, né, Florianópolis, a gente às vezes ouve uma coisa, né, sobretudo em períodos de alta temporada, de turismo, né, da falta de água ou de algum tipo de problema ligado às estruturas de tratamento e tal. Mas a gente percebe que no Brasil, em algumas regiões do Brasil, a questão de estresse hídrico, né, ou da falta de água já passa a ser um problema, mesmo num país que a gente tem uma abundância, né, uma parte representativa da água doce de superfície está no Brasil, né? Brasil, Canadá, alguns países que têm essa quantidade grande de água, mas ela não é distribuída de uma forma equilibrada no território inteiro, né? Então,
dependendo da região que vocês vão trabalhar, essa discussão pode ser mais importante ou menos importante. Né? Agora também a gente viu o vínculo da discussão da água com a questão da produção de energia elétrica, né? De como, por exemplo, a matriz hidráulica faz com que os reservatórios sejam algo importante, então a mudança no regime pluviométrico, né, no regime de chuvas, faz com que muitas vezes a relação também de consumo e disponibilidade de água em determinada região seja problemática. Né? Então essa é a questão de fundo. Então, uma das coisas fundamentais, que provavelmente vocês aprenderam lá na quinta série, né, que é a questão do ciclo das águas no território, né, de uma forma geral, que vai desde a questão na atmosfera, né, das precipitações, da chuva, mas na relação muito clara com o território, né, então isso é o vínculo, como a gente comentou, da drenagem urbana, da drenagem, né, pluvial, de uma forma geral, então da forma de escoamento dessa água no território, como que essa água muitas vezes vai muito rápido para os cursos d'água né, e não consegue nem infiltrar, reabastecendo o lençol freático, que a gente tem, por exemplo, em Florianópolis, várias regiões da ilha, né, onde a dependência do lençol freático é majoritária. Praticamente o norte da ilha inteira é abastecido pelas águas que estão, né, no aquífero dos ingleses. Ali. No sul da ilha, um pouco menos. Né? Na área central, quase toda a água vem da parte continental, lá de Palhoça. Né? Mas esse ciclo é importante, não só do ciclo do rio, da água que a gente vê, né? Mas também do repositório subterrâneo. Então, quanto mais sensível a gente for em relação a isso, né, aí a vinculação com o esgoto também. Né? A gente tem várias áreas da cidade onde não tem tratamento, né, coleta coletiva e tratamento por sistema público de esgoto. Né? Muitas vezes é feito por fossa precária, né, ou por fossa sanitária que não é feita manutenção, ou às vezes nem tem fossa sanitária, né, e o esgoto simplesmente corre a céu aberto ou infiltra. Né, isso faz com que a relação do uso e ocupação e do mau funcionamento de um outro sistema, né, impacte fortemente o funcionamento desse que a gente está conversando hoje. Né? Então tem a ver com a drenagem, tem a ver com o lixo, né, que a gente viu que, né, a questão do lixo sendo carregado para os cursos d'água, né, de forma superficial, né, quando a gente tem escoamento superficial. Então por isso que é tratado como os 4 temas do saneamento básico, porque eles são totalmente interdependentes. Né? Se a gente deixa alguma dessas pontas soltas, a gente viu lá dos aterros sanitários, como eles também, dependendo de como eles são tratados ou deixados de tratar, né? Se são lixão a céu aberto e se infiltra e também compromete o lençol freático. Então, são temas que estão totalmente interligados. Né? O planejamento desses 4 temas, em princípio, no Brasil é feito também de uma forma, deveria ser mais, né? Mas segundo a Política Nacional de saneamento básico, né, esses 4 temas têm que ser feito planejamento conjunto. O material que eu botei para vocês lá sobre Florianópolis foi do Plano Municipal de Saneamento Básico feito em 2010, 2012, né, que trazia diagnóstico e propostas e diretrizes para os 4 temas. Né. Então, tratar só um deles em separado muitas vezes um tiro no pé. Aqui também, então, alguma dessa aí entrando já numa lógica mais ampla, né, do impacto, por exemplo, que não só o fator urbano tem nesse circuito das águas, mas também a própria dinâmica ocupação territorial mais ampla, né, que traz alguns exemplos, por exemplo, né, no caso da agricultura, né, que às vezes utiliza irrigação intensa, né, e isso faz com que tu tenhas um consumo da água, né, dos mananciais acima, às vezes, da capacidade de reposição dele. Né? A gente tem uma agência nacional que tenta regular essa problemática, mas nem sempre isso é muito eficiente. Né? Então, tu tens boa parte do consumo, né, humano, não está necessariamente ligado às moradias, está ligado à indústria, né, os tipos de indústria que consomem, algumas consomem uma quantidade enorme de água, né, como a agricultura, às vezes extensiva também nesse consumo. Do ponto de vista da agricultura também, às vezes a utilização de fertilizantes, de produtos químicos, né, que também infiltram no subsolo ou às vezes são carregados para os cursos d'água mais próximos. Né. Tem alguns estudos que foram feitos em algumas regiões metropolitanas da existência muito marcante, né, de material, de produtos químicos e materiais sintéticos nas águas com potencial risco para a população. Né? Então isso tem a ver com a lógica da bacia hidrográfica mais ampla. Né? Então tudo que acontece naquela bacia hidrográfica, não necessariamente na cidade, mas às vezes numa área rural, né? Isso acaba de alguma forma influenciando todo o sistema
hídrico, né, que funciona naquele território. Então isso é uma coisa bem importante. Por isso que a importância também do planejamento regional, né? A gente pensa no planejamento urbano, né, mas a gente, numa cidade, sobrevive, a gente precisa de água, né? O elemento fundamental de funcionamento de qualquer sociedade é o acesso ao recurso hídrico. Se a gente se preocupa só com o nosso núcleo urbano específico e esquece dessa percepção um pouco mais ampla, isso acaba se voltando contra a gente, né? Então esse é um aspecto bem relevante, né? Das indústrias também, que emitem dióxido de carbono, isso polui a atmosfera, e também prejudica a própria água, que é resultante da precipitação, da chuva. Então é um circuito amplo, né? Ele vai desde a escala local, né, do esgoto que eu não trato em casa e que eu deixo poluir o subsolo, né, ou até a escala global ligada à dinâmica de produção, né, da agricultura, do setor primário, do setor secundário. Aqui também fala, por exemplo, do transporte marítimo, né, que as embarcações liberam a água de lastro a milhares de milhas da local onde foi recolhida, introduzindo espécies potencialmente perigosas em novos ecossistemas. Isso tem mais a ver, às vezes, com o ambiente marítimo, né, mas é uma questão relevante. Então a gente vai ver que o do esgoto também, né, tem muito algumas cidades pelo mundo fazem a questão do tratamento e o emissário submarino, né, que projeta o resíduo tratado ou não tão bem tratado no mar, né. Então isso gera também um impacto daí, né, na escala, não necessariamente da água de consumo, mas dos oceanos. Então esse aqui, como eu tinha comentado, né, a base, uma das bases lógicas de funcionamento do sistema é uma compreensão da bacia hidrográfica, mas não só, né? Por exemplo, a água que a gente consome aqui em Florianópolis, ela vem de uma outra bacia hidrográfica, né? Ela vem da bacia hidrográfica lá do Rio Cubatão-Pilões, em Palhoça. Então pode acontecer a transposição, né, de bacias hidrográficas, mas isso é uma coisa relevante. Você imagina, né, nossas bacias hidrográficas aqui de Florianópolis são super pequenas, né, os rios são pequenos e tal, mas a água que a gente consome de boa parte vem de outro lugar, como se a gente estivesse trazendo água de uma outra bacia hidrográfica para essa, né, então isso gera também uma condição de impacto, né, na situação, na própria condição de funcionamento da bacia hidrográfica. Então, como é um sistema que funciona, claro, tem a parte de bombeamento, tem a parte, né, de recalque e tal, isso a gente vai ver depois do sistema, mas boa parte da lógica, né, para ser mais econômico do sistema é funcionar a partir da gravidade, né, como o esgoto também. Então, às vezes eles captam num ponto, levam até um ponto mais alto para fazer o tratamento, de lá essa água vai, né, por declividade, né, por gravidade até algum outro ponto de reservatório, ou muitas vezes é feito o recalque e o bombeamento através de bomba elétrica, mas a base da bacia hidrográfica tem a ver então com a qualidade da água, né? Então tudo que acontece naquela bacia hidrográfica interfere na qualidade da água, na disponibilidade da água, né? E se a água não é tão boa, o tratamento muitas vezes precisa ser maior, né? Utilizar um maior conjunto de etapas, de produtos químicos e tal, para garantir uma qualidade da água, então impacta também no custo, né, do sistema, e impacta na própria infraestrutura, né? Uma coisa é uma bacia hidrográfica de um rio de planície, né, que tu vai ter que fazer né, os reservatórios, vai ter que fazer bombeamento, vai ter que fazer, né, outra coisa é tu pegar uma área super declivosa, né, que vai se captar no ponto mais baixo, vai ter que levar até o ponto mais alto, às vezes a urbanização acontece acima do reservatório, tem que criar, né, então vai criando uma complexidade, a própria estrutura, né, do sítio físico, né, a estrutura do relevo e da bacia hidrográfica configura também diferenças do ponto de vista do funcionamento do sistema. A gente já falou de bacia hidrográfica lá na drenagem, eu não vou entrar tanto em detalhe. Aqui alguns dados, né? Então é uma realidade não tão difícil no Brasil, mas a gente sabe que uma das questões talvez assim da geopolítica mundial nas próximas décadas, né? O petróleo vai continuar provavelmente sendo, né? Mas a água assume cada vez mais uma relevância internacional, né? Quando a gente vê, por exemplo, que essas mudanças climáticas que estão sendo, né, que a humanidade está sofrendo, o planeta está sofrendo de uma forma geral, muda a relação de distribuição de água, disponibilidade, e nem sempre as dinâmicas demográficas acompanham a disponibilidade da água, né? Às vezes tu tem concentração de pessoas em determinados pontos onde já existe um estresse hídrico, por outros fatores econômicos, políticos, né, guerra, violência, né? Então a gente tem, né, aqui alguns dados que são bem relevantes, né? Fala que 85% da população do mundo vive em zonas áridas, em 2030 metade da população estará vivendo em áreas com elevado estresse hídrico. Então, no Brasil tem discrepância entre áreas mais bem
disponível, né, uma maior disponibilidade de água e áreas menos, mas isso na escala planetária é ainda mais relevante. De 6 a 8 milhões de seres humanos morrem a cada ano por desastres naturais ou doenças relacionadas com a água, então a questão não só da disponibilidade, mas com qual qualidade essa água está disponível. Né? Então a questão do tratamento, né? A gente tem uma situação bastante confortável no Brasil em relação a boa parte, né, das nações aí em desenvolvimento e as nações, né, da periferia e do capitalismo. Nos países evoluídos ainda, né, nos países do centro aí do sistema ainda mais, né, essa situação é mais tranquila, mas a gente tem várias realidades onde a água e a qualidade da água no sentido da saúde, né, sanitário, é uma problemática seríssima. Então, eu morei 6 meses em Moçambique, na época que eu fiz o mestrado fora, e lá, por exemplo, uma das questões, tirando a área do bairro bem estruturado, que era um bairro lá, mas bem estruturado da capital, tu ia para a periferia, uma grande periferia, onde o principal elemento, às vezes, de organização do território era a disponibilidade da água, né, e continuava sendo. Né, só que com a concentração das pessoas ao redor desses mananciais, tu tinha também uma total descaracterização da qualidade da água. Né, então tu tinha, junto com a baixa disponibilidade, baixa infraestrutura, ainda um problema de saúde, né, muito grave, e ainda acumula isso uma estrutura de saúde pública precaríssima, né? Então é um problema assim, né, para alguns países, né, em algumas realidades, um problema de primeira grandeza. Então aqui 750 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e 2,5 milhões ao saneamento adequado. Então a gente tem, se vocês terem ideia, né, assim, o quanto que precisa evoluir, né? Um mundo que produz cada vez mais recurso, né, consome cada vez mais, tem cada vez mais acúmulo, né, não se sabe onde gastar tanto dinheiro, né, não resolve uma coisa tão básica como o acesso à água e ao saneamento. Isso só evidencia, né, esse modelo de desenvolvimento que a gente tem. Né. Então aqui um pouco essa relação desses gráficos, né, a gotinha significa a disponibilidade de água e a pessoa significa a concentração populacional. Então, por exemplo, na América do Norte e Central a gente tem 15% da água doce disponível e 8% da população. Na América do Sul a gente tem uma situação super confortável, né? 26% da água e 6% da população. Na Europa essa relação já é inversa. Então vocês vão ver que muito da tecnologia, né? Por exemplo, no Brasil a gente chega a ter cidades onde tem 30%, 40% da água tratada perdida no processo de distribuição, por vazamento, por baixo controle, né? Então são índices altíssimos de perda de água, né, tratada. Nesses países aqui, essa questão passa a ser de primeira vez, não tem muita água, né, passa a ser um elemento, né, com valor, assim, né, então tu não desperdiça porque não tem excesso, não tem essa gordura para gastar, né. Na África, né, a disponibilidade de água e de população, e olha que a África tem uma diferença muito grande, então tem áreas áridas, né, toda essa parte central aqui, né, uma situação de aridez absoluta. Claro, na parte sul já tem um pouco mais de disponibilidade e tal, então, né, isso varia também dentro, né. E a situação mais precária na Ásia, né, de uma forma geral, né, tem a China, a Índia, né, Bangladesh, quase eles todos aí com 1 bilhão e pouco cada país, onde as águas também, né, disponíveis não são tão tantas, né, e o comprometimento da qualidade da água é gigantesco. Então isso vai intensificando essa relação, né, de desequilíbrio regional, mas dentro dos países também de desequilíbrio entre grupos, entre classes, né, pessoas que por ter recurso vão ter garantia da água, e a população que não tem recurso, né, a água vai se tornando cada vez mais cara, mais de difícil acesso. Então isso é um fator, né, que hoje já aparece com bastante importância, mas a tendência das próximas décadas é disso se intensificar. Aqui, então, é aquele mapa que eu mostrei para vocês, né, ele separa em 2 tipos de escassez, escassez física e escassez econômica. Escassez física é o fato de não ter água. Então, quer dizer, não tem o que fazer, por mais rico que seja o país, ele não tem muita condição de, né, a não ser, sei lá, tirar água de salinizar, né, que é ainda uma tecnologia não tão possível de ser replicada e tal, mas não tem água disponível, apesar de ter recurso. Então, essa é uma escassez física. A escassez econômica é quando tem água,
né, mas muitas vezes tu não tem uma condição adequada, né, de tratamento, distribuição, né, que essa água tenha uma qualidade e que chegue às pessoas. Né. Então isso tem a ver mais com a pobreza do que com a disponibilidade da água. Então a gente vê, por exemplo, né, toda essa região da África Central, parte da América Latina, parte do Sudeste da Ásia, né, tem mais a ver com a questão da escassez econômica, né, e essa escassez física muito ligada, né, essa parte do Oriente Médio, né, uma parte aqui da África não está nem avaliada, mas provavelmente deve ser, pega essa linha, né, mais tropical aqui, né, essa disponibilidade de água passa a ser mais ligada à questão física. Né? Então, só para a gente ter ideia também que não é só a questão da água em si, mas a questão também da condição, né, de cada país. Então, a gente está aqui no Brasil, né, pouco ou nenhuma escassez, né, e a parte nordeste aqui no Brasil com uma certa escassez física. Então essa aqui é um pouco a realidade, nessa coisa que a gente fala do aumento da diferenciação entre setores urbanos, entre grupos e classes sociais, está um pouco nessa lógica. Né? A gente vê, no Brasil não é tão marcado isso, mas em algumas regiões do mundo muito claro. Né? Tu tens toda uma tecnologia, né, que garante a disponibilidade de água para certos setores da cidade, para certos grupos sociais, enquanto outros ainda vivem num cenário, né, precaríssimo de acesso à água. Isso aqui era basicamente, por exemplo, a realidade que eu via lá em Moçambique. Né? Então tu tinhas onde era que eles chamavam de cidade de concreto, né? Tinha água disponível qualquer hora, qualquer horário, qualquer hora, qualquer local, qualquer moradia, estava lá, ligava a torneira e tinha água. Nos outros, né, na cidade de Caniço, que é o que eles chamavam que é essa grande periferia, né, tinha um outro ponto no bairro de acessar água, né? Então acabava sendo quase não só uma forma de organização física, né, estar mais próximo da água, mas também quase de organização política, né? Os encontros das pessoas, da discussão, né? Geralmente eram as mulheres que iam lá pegar a água para trazer para as casas, era o ponto onde elas conversavam sobre as dificuldades, né, de alguma forma. Então, né, é uma outra lógica assim de funcionamento ligado à disponibilidade ou não desse recurso. Aqui, só para vocês terem ideia, também no Brasil aí a gente tem, além da disponibilidade de água superficial, a gente tem dois dos maiores aquíferos subterrâneos do mundo. Né? O aquífero Guarani, aqui que pega o sul do Brasil e sudeste, né? E centro-oeste, uma parte do Paraguai, e o Alter do Chão, que tem a ver muito com a bacia do Rio Paraná, né, e o Uruguai e Paraguai, e lá da bacia do Rio Amazonas, tu tens o aquífero do Alter do Chão e Barreiras. Né. Aí tem, não sei até que ponto isso é verdade, mereceria uma pesquisa, tem uma disputa grande, né, de várias empresas internacionais, conglomerados, para fazer a exploração fazer a concessão e a exploração desse recurso. Né. Então, imaginando que é quase o petróleo azul, que o pessoal comenta, né. Então hoje a gente ainda cuida muito pouco, né, desses aquíferos, né, então um potencial muito grande que a gente tem no país de disponibilidade de água que possa talvez até em algum momento ganhar uma escala também mundial. Trazendo isso para Florianópolis, a gente tem os dois aquíferos principais, o aquífero dos ingleses e o Rio Vermelho, que é esse mais ao norte aqui, e o aquífero do Campeche. Então esse do norte, dos ingleses e Rio Vermelho é o que alimenta o norte da ilha basicamente inteiro, né? Então são pontos de captação nas dunas que tem aqui no norte da ilha, que faz a captação dessa água subterrânea e distribui para essa região, né? Então é 30 quilômetros de extensão, é a maior da ilha em quantidade, e 90% do abastecimento do norte da ilha tem a ver com esse aquífero. São 22 poços da Casana, administrados pela Casana. Tem os postos, como é que é, as pontas, né, de consumo de água residenciais. Alguns são homologados, legais, outros são ilegais, a pessoa simplesmente contrata alguém para fazer e pronto. Né? Mas essa é um dos aquíferos representativos. Geralmente está ligado a essas bacias sedimentares, essas áreas mais arenosas, onde a água infiltra e consegue reabastecer o aquífero. Não só isso, mas geralmente a condição geológica interfere, né, na estruturação. E outro aquífero grande é o aquífero do Campeche, que é o maior em extensão, 55 quilômetros, só que ele é menos profundo, né? E ele não é tão contínuo quanto o dos ingleses. Antigamente tinha 15 poços, hoje são 3, né? Então boa parte da água do sul da ilha vem da Lagoa do Peri, essa parte aqui, né, dessa manancial superficial. Mas ainda tem alguns poços que a casa administra, eles, até onde eu sei, funcionam mais de forma complementar, né? Então quando tem uma demanda maior do que a oferta, do que a capacidade de reposição da Lagoa do Peri, né, são ligadas a esses poços.
pode ser que tenha mudado a política da casa, não sei, mas até um tempo atrás era assim. Então aqui mais alguma imagem, né? A gente vê que essa relação, por exemplo, dos aquíferos, isso vai depender muito da composição do substrato, né? Então se ele é rochoso, se ele é arenoso, se ele é argiloso, né? Então aqui tem, alguns são mais vulneráveis, outros são menos vulneráveis, alguns aquíferos são mais contínuos, alguns eles são muito pequenos e confinados, isso vai depender muito da estrutura, né? E aí aqui é só um estudo sobre a capacidade de infiltração dos diversos tipos de poluentes que a cidade produz. Então, tem alguns níveis de poluente, por exemplo, metais pesados e os patógenos, que geralmente ficam numa camada um pouco mais superficial. Agora, tem uns outros tipos de potenciais contaminadores, né, como o carbono, a salinidade ou o nitrato, né, que é esse N aqui, que ele tem uma capacidade de infiltração muito maior, né? Tem algumas situações que a gente tem que se preocupar mais do que outras, né? Sobretudo dependendo do perfil da cidade, né? O tipo de produção industrial, né? Como que ela consome. Então isso, né? Em algumas dessas aqui são camadas mais superficiais, o tempo de descida e de fluxo e de filtração é de semanas, e para essas camadas mais profundas de anos, e para aquelas ainda mais profundas de décadas, né? Então até a água ou esses elementos e pegarem essas camadas mais profundas, né, elas levam às vezes, então uma coisa que foi agora esse ano foi emitida, né, para o subsolo, talvez o impacto disso lá nas camadas mais profundas vai acontecer daqui a alguns anos para frente. Então, só para a gente ter ideia também de que os tempos dessa contaminação, né, uma medida que a gente previne agora, né, não necessariamente o resultado vai acontecer já na semana que vem. Então isso é algo também importante para a gente pensar. Outro aspecto bem representativo, aí aquela discussão que é um pouco transversal ao longo da nossa disciplina, né, tem a ver com a lógica própria de consumo que a gente tem, né? Então o consumo não está só na água que a gente bebe, que a gente bota no cafezinho, né? Aquilo ali, claro, é água do ponto de vista mais visível que do banheiro, que a gente às vezes, né, do chuveiro que a gente desperdiça, do vaso sanitário, isso aí, né, da mangueira, isso a gente sabe que é uma forma de consumo da água, né? Mas uma outra forma muito representativa está na produção, né, do que a gente consome, né, de cada um dos bens que a gente consome, desde um carro, uma roupa, uma comida, tudo ali por trás tem processos industriais, né, de processamento, e muitos deles levam uma grande quantidade de água, né? Então aqui é um pouco, tem aquela pegada do carbono, né? Aqui é como se fosse uma pegada hídrica, né? O que cada um desses produtos que a gente tem consome de água, né, na sua disponibilidade. Então, para cerveja, cada litro de cerveja, 5 litros de água, cada quilo de arroz, né, lembrando que o arroz, né, contando que ele precisa, né, ser submerso e que depois, muitas vezes, aquela água, claro, volta para a natureza, né, de alguma forma, mas volta com uma outra condição, muitas vezes, né, com pesticida e tal, né? Então cada quilo de arroz geralmente consome 2.500 litros. A manteiga, isso aqui eu estou curioso para saber, ainda não consegui ver, né, ver o que está por trás, mas 1 quilo de manteiga consome quase 18.000 litros de água. O leite, né, o leite tem a ver com o consumo da vaca, depois também, né, o que ela consome para produzir, mas também depois o que tem a ver no processo, né, de pasteurização, naqueles processos industriais da produção do leite, o que se consome com água, o queijo, a batata, 1 quilo de batata, a carne de boi, uma coisa enorme também, né? A banana. Então, só para a gente ter ideia que por trás de tudo isso que a gente consome, né, sobretudo nos circuitos mais industrializados, né, menos, né, assim, menos orgânicos, né, de cada uma dessas camadas, a gente tem uma demanda enorme por água. Então tem a ver com o próprio metabolismo que a gente tem de consumo, né? Boa parte da água do mundo ela é consumida no setor industrial e no setor de agricultura, né? Não necessariamente no setor industrial, setor residencial, né? Isso aqui é um outro gráfico bem interessante, né? Claro, a gente traz às vezes mais como alerta, teria que dar uma olhada do ponto de vista científico, como que foi mensurado isso tudo, né, né, mas é só uma forma de a gente refletir, né, se for uma pesquisa que a gente possa depois contrapor e tal, mas eu acho que vale a pena para a gente imaginar que de alguma forma essas relações acontecem, né, no dia a dia do sistema de água, como a gente viu lá do lixo, né,
como a lógica, por exemplo, do lixo tem se alterado nos últimos 10, 20 anos pela mudança do padrão de consumo das pessoas, né? As pessoas consomem hoje coisas que não consumiam há 10 anos atrás, sei lá, ar-condicionado, né? Sei lá, 30 pares de calçado, 25 pares de calça, sei lá. Então são formas de consumo que têm um impacto e que tem lá no lixo, na produção do resíduo, né? E né, a questão do celular funcionar 2 anos e ter que despachar, o computador ter um tempo de vida útil curto, né? Aquela coisa da obsolescência programada, como a gente viu. Também na questão da água isso acontece. Então a gente vai mudando nossos padrões de vida, né, de reprodução da nossa vida, vai incorporando novos hábitos, isso vai mudando também a lógica de demanda por água, né, tanto para mais quanto para menos, né. Então isso a gente como cultura é algo que está em constante transformação, nossas práticas cotidianas, né. Então hoje a gente tem uma relação, né, muito ligada, sobretudo aqui claro, falo de uma pessoa de classe média, né, num centro urbano, né? Uma relação totalmente diferente numa área, sei lá, uma pessoa de baixa renda numa área rural, né? As relações de consumo e os hábitos são bem diferentes. Então, só para ter ideia aqui, né? Vão passando, aqui são as horas do dia, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 3, 14, né? Quais são as etapas e o quanto que a gente vai consumindo de água, vai enchendo, né? A gente vai percebendo que vai enchendo. Então, às 8 horas da manhã a gente faz a barba, 80 litros, puxa a descarga 15 litros, toma banho 240 litros, escova os dentes 12 litros, puxa a descarga novamente, a pessoa vai 2 vezes no banheiro nas 8 horas da manhã, só que dá 360 litros, né, por pessoa. Depois lava a louça, o pão, o queijo, né, vai colocando o consumo, xícara de café, né, o que isso vai gerando de consumo. Vocês vão ver depois o cálculo que a gente faz de consumo médio de pessoa por família, entre 150 e 180 litros, né, para calcular a quantidade de água que uma estação de tratamento né, tem que dar conta, quanto que o reservatório tem que segurar, né, de tempo, né, coloca em 150 a 180 litros. Né. Mas aqui trabalha essa questão do consumo de uma forma mais ampla, né, não só a água que a gente liga da torneira, mas a água que está por trás do café que a gente toma, que está, né, na roupa que a gente veste, então tem um pouco essa lógica. Então aqui lavar o quintal, lavar a roupa e assim vai, né? Então só para a gente ter ideia, aqui, né, segundo essa pesquisa, a população, uma pessoa média consome cerca de 8.000 litros de água por dia. Aqui aquela coisa que eu tinha comentado com vocês, né, a questão de como cada uma dessas atividades tem como consumo de água com o passar das décadas, né, 1925, década de 50, 75, 2000, 2025, né, e o que significa, né, o que é água retirada, o que é água consumida, né. Então, aqui só para a gente ter uma relação bem interessante, né, por exemplo, a gente tira da agricultura uma quantidade grande de água e só uma parte disso é efetivamente consumida, então muita coisa é perdida. Então essa relação entre retirada e consumo tem a ver com a perda. Então a gente vê que essa relação de perda tem aumentado, na indústria tem aumentado, né? Então muita da água retirada é perdida, e na relação industrial mesmo, residencial, essa relação é impressionante. Né? Então isso só para a gente ter ideia, né? A relação, né? No mundo a agricultura é responsável por 70% da água consumida, a indústria 22% e o doméstico só 8%. Né? No Brasil essa relação é um pouco diferente, 62% agricultura, 20% indústria e 18% doméstico. Né? Então isso tem a ver um pouco com o hábito nosso também, né? Então, um hábito de banho, às vezes de pouco cuidado com o consumo da água, mas também tem a ver com muita perda, né? Então a água que chega nas casas, muita parte é perdida no Brasil acima da média de outros países. Professor, Oi, Ana. Essa perda seria por falha no sistema ou tem a ver com os moradores? Assim? Basicamente, né, as concessionárias têm sempre um índice de perda, se não me engano aqui na Casera em torno de 30%, né, tu tem algumas outras concessionárias que chega a 35%, aí tem a ver com a perda do sistema mesmo. Né, então, o que se perde por vazamento, por baixo controle, né, então essa é a lógica dessa perda geral. Né. Então, a lógica é quando passa pelo relógio e a pessoa paga, não é considerado perda, né? Porque está pagando por aquele bem, né? A perda é aquela água que é tratada, que se perde no sistema, né? Por vazamentos e tal, operação ruim, baixa manutenção, né? E que é uma água que
claro, vai infiltrar, né, vai voltar para o ciclo da natureza de uma forma geral, né, mas é uma água que sai de uma bacia hidrográfica para outra e não, né, é tratada, tem um custo de tratamento e tal, e não chega no uso, né. Essa é uma coisa mais nesse sentido. Aqui é a disponibilidade de água, né? Então as grandes bacias hidrográficas do Brasil, a gente tem a grande bacia do Norte, né? Acho que não precisa entrar tanto nessa questão. Aqui tem uns dados mais representativos, né? O Norte, por exemplo, tem 68% dos recursos hídricos do Brasil, com 7% da população. O Sul, né, tem 6% com 6,8%, né, com 15%, 6% da água com 15% da população. O Sudeste tem 6% da água com 42% da população. Então, só para entender que essa relação é de muita disponibilidade, mas geralmente a água está no Brasil onde não tem população. Né? Então, isso já começa a gerar um cenário de estresse hídrico nessas grandes metrópoles, né? Nesses grandes aglomerados urbanos. Só para ter ideia que no Brasil nem sempre essa relação é tão tranquila assim. Aqui, é aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? Dependendo de cada país, a cultura de consumo da água muda. Né? Então, só vocês terem quanto que uma pessoa... consumo sanitário, né, por pessoa em determinado país. Então, relacionado à bacia sanitária, né, o vaso sanitário. É 40% na Suíça, é 40% nos Estados Unidos, é 40% na Colômbia, é 5% em São Paulo. O banho, 37% na Suíça, 30% nos Estados Unidos, 15% na Colômbia e 55% em São Paulo. Então, tem uma relação de consumo de cada uma dessas unidades de forma diferente. Tem a ver com questão cultural. O que está por trás, por que o vaso sanitário consome tanto, né, em relação a São Paulo, é algo que vale a pena dar uma investigada. Me parece muito contrastante essa relação aqui. Né? Mas uma outra coisa tem a ver também com o consumo de litros de habitantes por dia. Né? Então, no norte é 120 litros, no sudeste chega a 196. Né? Então, é quase 50% a mais, né, do norte em relação ao sudeste. Só para a gente ter ideia. O Distrito Federal, por exemplo, chega a 225 litros habitantes por dia no Acre 92. A gente utiliza, às vezes, o valor médio de 150, 120, 180, né? Mas isso varia bastante de acordo com cada região. Isso aqui é de 2000 também, né? Claro que de 2000 para 2020 já deve ter mudado um pouco. Então, essa é uma questão assim, mais geral de consumo d'água. Eu vou trazer agora um pouquinho disso nesse debate em Florianópolis. Essa imagem eu já tinha mostrado para vocês, né? Lá na parte da drenagem urbana, que é o Rio da Bulha, que fica embaixo da Avenida Ercílio Luz. Então foi o primeiro manancial de água, né, que a gente teve em Florianópolis, onde as lavadeiras iam lavar, onde, né, de uma forma a cidade dava suporte para a existência da cidade, né, e ela foi sendo descaracterizada, desqualificada, né, hoje é só um rio, né, tampado, né, quase uma linha de drenagem tampada sem qualidade nenhuma. Né. Então essa é uma coisa, a relação da cidade com esses mananciais historicamente nunca foi amigável. Sempre a relação de a cidade vai crescendo, vai descaracterizando e comprometendo esses recursos hídricos, e a gente vai buscando cada vez mais longe. Né? Então a gente passou desse para um outro manancial no morro, do manancial do morro a gente está agora puxando água lá de Palhoça, 30 quilômetros daqui. Esse aqui era um manancial que tinha também em Coqueiros, um dos primeiros mananciais de abastecimento de água da parte continental, na década de 40. Era uma lagoa, né, que abastecia a parte continental. Tem um conjunto de ilustrações bem interessantes, foi feito pelo Átila Ramos. Ele acho que era um arquiteto, não sei se ele é arquiteto especificamente, mas ele trabalhava na parte de planejamento da prefeitura, e ele contou um pouco dessa história, né, do saneamento básico, do esgoto da água em Florianópolis a partir de algumas ilustrações. Então, bem interessante, né? Fala um pouco, né, que a parte central de Florianópolis era cortada por 7 rios, né, rios de pequena escala, quase todos eles tinham nascentes em morros próximos, né, então isso tem muito a ver com a nossa topografia, tem os morros, tem as pequenas nascentes e fazem esses cursos d'água mais locais. Né. Então foram essas fontes as principais formas de acesso à água nesses primeiros anos. A primeira estrutura mais representativa foi ali, né, em finais do século XVIII, né, já de fazer uma pequena dique, né, um pequeno reservatório na parte do Morro da Caixa, no Rio da Bulha, desculpa, para poder ter acesso, né, à captação de água. Né, então
Como se foi o primeiro sistema, né, que foi feito, a primeira assim, estrutura que foi construída na ilha para ter acesso à água ali no Rio da Bulha, né, Luz. E ainda na época tu não tinha a disponibilidade da água domiciliar, né? O que tu tinha era acesso a esses pontos de captação de água, né? Então a mão de obra escrava que ia lá, levava água, buscava, né? Depois os dejetos ela que jogava no mar, né? Então era uma relação muito estruturada em cima de mão de obra escrava. E a gente tinha também algumas fontes públicas, né? Então quase nenhuma delas hoje está disponível assim para a gente conhecer e tal, mas né, por exemplo ali onde era o instituto fala que ali dos 3 cursos d'água que desaguavam na Baía Sul, que é essa parte aqui, esses 3 cursos d'água, cada uma delas tinha uma fonte específica, né? A fonte do Carioca, que é próximo das lojas americanas aquela lá na Felipe Schmidt, né? Perto lá da Galeria Jaqueline, não sei se vocês conhecem aquela área ali pelos nomes que eu falo, às vezes são referências da minha época para vocês, né? Já não quer dizer mais nada, mas para minha idade me fala Galeria Jaqueline, todo mundo sabe onde é que é. Então ali na Felipe Schmidt, uma outra, né, próximo à Fonte da Palhoça, na Rua Vidal Ramos, está um pouco mais para cima, e outra no campo de manejo, né, que pegava lá do Rio da Bulha, próximo do Instituto Estadual de Educação. Então foi um pouco a origem, né, dessas fontes na área central de Florianópolis. Então isso que a gente comentou, né, foi em 1860 foi o primeiro serviço público de concessão para explorar a parte de distribuição de água através de pipas sobre carroças, né? Até então era um trabalho escravo, né? Cada senhor de escravo fazia, né? Tinha lá o seu empregado para fazer isso, de coletar água e trazer. E em 1860 tem uma concessão pública para a exploração desse serviço através de pipas, né? Distribuição de água em pipas movidas a carroça, né? Cavalo, a força de cavalo. Então essa aqui é uma das primeiras também sistema de distribuição de água que a gente tem lá no Morro da Lagoa. Daí já pega essa parte leste da ilha, né? Isso já em 1910, já passou um bom tempo depois. Recebeu 3 anos alguns reforços, ampliações, estruturação, né? Então vocês veem, é um curso fino, é o que a gente tem em Florianópolis, né? Pequenos cursos d'água, né? A gente não tem grandes cursos d'água que tu faz geralmente para poder garantir uma disponibilidade de água mais contínua, né, é fazer um reservatório como esse, né, uma pequena área para reserva dessa água para poder ter mais, não só disponibilidade, mas ter mais segurança, né, de acesso à água, às vezes em períodos de pouca chuva e tal. Então essa era a lógica que se tinha, né. E foi em 1940 que aí, imagina, já faz 70 anos, né? Logo em 1940, a cidade ainda era uma cidade pequena, Florianópolis tinha aí 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, acho que não chegava nem a isso, né? A gente todos os mananciais nossos da ilha já foram, né, já tinham sido caracterizados como insuficientes para dar conta de uma cidade ainda pequena. Então, em 1940, já o governo do estado assume essa responsabilidade, né, e faz a concessão do sistema para Kazan, e a solução encontrada foi de buscar água lá em Santa Maria da Imperatriz, né? Num dos mananciais lá são 2 cursos d'água hoje que vão para a mesma estação de tratamento, que é o Vargem do Braço e o Cubatão Pilões, né? São 2 sistemas ali, 2 cursos d'água que passam próximo, né? E que é feita a captação e tratamento da água que chega em 70% da região metropolitana é abastecida lá por esse manancial. Então já é um rio de maior porte, né? É um rio com uma escala maior e que tem capacidade para abastecer essa região metropolitana, mas também tem um certo nível de saturação, né? Diz que ainda tem uma possibilidade, né, de ampliação do sistema e tal, mas que já começa o planejamento do sistema hídrico começa a se preocupar em encontrar outras soluções, porque boa parte do crescimento demográfico de Santa Catarina nos últimos 20 anos tem acontecido nessa faixa entre Florianópolis e Joinville, né? A população se concentra nessa área, mas o rio continua lá, né? Os rios, a disponibilidade de água é a mesma, né? Então, o que muitas vezes acontece é esses mananciais chegarem na sua capacidade e se procurar outras soluções. Ainda não chegou nesse ponto, né? Mas já se começa a ventilar. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona o sistema aqui de abastecimento de água de Florianópolis, só para a gente entender um pouco na prática. Então, a ideia é responder um pouco essas questões, né? De onde é que a água vem,
qual o caminho que ele faz, como é que esse caminho foi construído, por que esse caminho foi escolhido, qual que é o tratamento necessário, se a gente tem condição de faltar água, quais são os principais riscos, né? Então esses são os temas gerais que acho que a gente como arquiteto e urbanista tem que saber. A gente não tem que saber necessariamente calcular bitola de cano, né, ou calcular uma estação de tratamento de quanto é que é o tanque lá de decantação vai precisar ter de dimensionamento. Isso eu acho que não é o nosso papel, né, mas é o papel de a gente entender essas lógicas gerais de funcionamento, seus limites, seus riscos, suas possibilidades, para, né, ver até que ponto isso interfere na lógica de ocupação, de uso e ocupação do espaço. Então isso é uma questão bem importante, né, essa relação entre demanda e oferta. Então a gente tem, como a gente viu, o consumo doméstico, uso comercial, industrial e público, e a gente tem a oferta, né, oceanos, né, uma água, né, ainda não muito acessível do ponto de vista da potabilidade, por causa dos custos envolvidos com a dessalinização e tal, água superficial, água subterrânea, água de chuva e água de reuso, né? Então, sobretudo essa camada do reuso, né, a gente como arquiteto urbanista, né, na escala pública a gente tem uma preocupação, pode ter uma preocupação com isso, e na escala individual das edificações, né, dos projetos nossos também, né, imaginar que a água é uma problemática cada vez mais recorrente, né, e que as edificações possam de alguma forma tratar não tem por que a gente jogar no vaso sanitário a mesma água que a gente usa para escovar os dentes, né, tratada com flúor, né, que anda 30 quilômetros de distância para chegar ali e a gente num aperto, né, utilizar essa água só para empurrar, né, desculpa a palavra, mas empurrar e cocô para o esgoto, né? Não faz sentido isso dentro de uma lógica, a não ser da abundância, do desperdício, né? Então isso a gente como arquiteto tem condição, muitas vezes tem abertura para conversa com os clientes, com quem contratou a gente, de olha, a gente pode, né, aqui localmente fazer o reuso da água, pensar em cisternas, em formas, né, de diminuir a demanda pelo sistema. Então, tem essas relações, né, o aumento da demanda, o crescimento populacional, a produção de alimento, o uso desordenado do solo, isso a gente vai ver, né, a gente chegou até a visualizar, quando estava falando lá da drenagem urbana, desse problema, por exemplo, nos mananciais de água de São Paulo, por exemplo, a represa Billings, né, e tal, são aqueles mananciais que ofertam água para a região metropolitana, mas que as bordas todas dela está ocupada a população de baixa renda. Eu não estou ocupando a população de baixa renda, mas é um problema sanitário grave, né? E essas populações estarem ocupando isso, e toda a parte de esgoto, por exemplo, não está sendo colocada como suporte e comprometer a própria qualidade da água que está ali. Então essa é uma outra questão, e aí tem muito a ver com a gente, como planejador. A gente não vai ficar calculando bitola de cano de rede de esgoto ou de água, a gente pode até entender disso, né? Mas a nossa questão é sobretudo entender, poxa, aqui tem um manancial, né? O que é preciso como lógica de planejamento, de organização do território, para que esse manancial se mantenha com qualidade, né? Essa é uma preocupação sobretudo nossa, né? Claro, é um tema transversal para outras áreas de conhecimento, mas o planejamento urbano, né, essa é um dos temas fundamentais, né? Então, isso aqui não sei se vocês chegaram a ver um tempo atrás um videozinho daquele dono da Microsoft, como é que é o nome? Bill Gates, uma maquinazinha lá e tal, que entrava o esgoto e ele depois abria uma torneirinha e bebia aquela água e tal, né? Então era uma máquina lá que fazia todo o processo de tratamento de um esgoto, tornando ele não potável, porque ele vai voltar, né, não tratando para ele voltar para a natureza e a própria natureza depois fazer a degradação final, né, e tal, mas na lógica do consumo, da potabilidade daquela água. Então aqui é uma questão, né? Teoricamente, tecnicamente, toda água pode ser tratada, toda água com qualquer qualidade pode ser tratada, porque na verdade uma água com esgoto é uma água com material orgânico, né? Então tu pode ter processos químicos, físicos, né, orgânicos de tratamento dessa matéria que está ali. Agora a questão tem a ver sempre com a tecnologia, com o custo, com a segurança, com o tempo, né, necessário para esses processos todos. Então, tu ter uma maquininha daquela do Bill Gates em todo canto para produzir água potável a partir do esgoto não é acessível a qualquer lugar de qualquer forma. Então, muito das soluções tem a ver com isso, né? Quanto mais pobre o país, quanto mais pobre a região, quanto mais dificuldade tem a população para financiar o sistema, né, mais restritas são as margens de funcionamento do sistema. E aí no Brasil
a gente tem essa questão também do padrão da potabilidade está regulada, né? Então tu tens ali uma lei, né, uma legislação que regula quanto que pode ter de patógeno, quanto que pode ter de cada um dos elementos aí químicos, físicos, biológicos na água para garantir uma qualidade. Tem uma discussão até de que esse padrão de potabilidade precisaria ser aprofundado, porque algumas dimensões de alguns impactos na qualidade da água não são filtrados por essa legislação. A presença de alguns tipos de material químico, né, que não fazem parte da portaria e que precisaria uma certa atualização dela. Outra coisa tem a ver com a escolha do manancial, de onde é que a água vem, né? Por exemplo, eu posso pegar a água da Baía Norte aqui, né? Mas aí tem a ver com a qualidade e com a quantidade, né? Essa água que vem ali de tal rio, ele está numa qualidade suficiente para, né, para o custo que eu vou ter, para a infraestrutura, para o material e tal, para tornar essa água potável. Se eu buscar desse rio do lado aqui, essa qualidade vai me exigir menos etapas de tratamento. O próprio manancial, a qualidade da água do manancial é uma escolha, e a outra é a quantidade de água. Né? Ficar construído 2, 3, 4, 5 ETs é um investimento grande, então às vezes vale a pena construir uma ET maior, onde tem um manancial, né, mais representativo de água. Então a gente infelizmente não vai visitar, uma das visitas bem legais que a gente tem na disciplina é lá na ETA do Morro dos Quadros, lá em Palhoça, que é essa que pega o do sistema maior da região metropolitana, né? E aí lá, por exemplo, tem 2 rios, tem o rio Cubatão e o rio Pilões. Eu não me lembro qual dos dois, eu acho que é o Cubatão que tem uma qualidade da água pior. E aí o que a Casan faz? A preferência dela é sempre pegar pelo rio Pilões. Eu não sei se é o Pilões ou o Cubatão, tá? Pode ser que seja mas eu sei que uma delas a qualidade é pior e uma é melhor. E a Casan sempre prefere pegar água de melhor qualidade, porque as etapas de tratamento, produtos químicos e tal, são mais simples, mas quanto o consumo é muito alto, ele vai lá, ativa o bombeamento do outro manancial que tem para complementar, mas aí tem que também complementar as etapas de tratamento. Então essa é uma questão bem importante ligado ao manancial, a escolha do manancial. Então esse é o ciclo que a gente tem, como a gente viu lá na rede elétrica, né, que tem a questão da produção da energia elétrica, a distribuição e depois o consumo. Cada sistema tem a sua lógica própria. Né? A água tem a lógica de, primeiro, ter água disponível em algum lugar, né? Então ter o manancial, ter o tratamento dessa água, então dificilmente a gente vai ter uma água já boa para potabilidade. Essas águas subterrâneas e tal, geralmente tem uma qualidade bem melhor, então às vezes até o tratamento é super simplificado, né, dessas águas de lençol freático, de aquífero, né. Eles vão acompanhando a qualidade, às vezes tem alguma variação, né, mas às vezes só colocam um cloro e tocam ficha, né, não tem muitas etapas porque a água que sai, às vezes ali já foi filtrada, né, já tem uma qualidade bem boa. Essas que são de águas superficiais tem uma série de tratamentos, depois eu vou mostrar para vocês, né? Então tem a parte da coleta do manancial, do tratamento e depois da distribuição. Tá? Então são essas 3 grandes etapas, eu vou passar por cada uma delas para mostrar como é que funciona. Então aqui é um esquema, né, assim bem esquemático, né, de como funciona. Então geralmente tem um manancial, né, o manancial principal com seus afluentes e tal. Dependendo do tamanho da cidade, se faz ali uma barragem, né, para poder ter uma área de inundação disso, para poder garantir uma continuidade da disponibilidade de água em períodos de maior chuva ou menor chuva. Em Florianópolis, por exemplo, ainda a captação toda do Cubatão Pilões é feita a fio d'água. Tem uma pequena barragemzinha para estabilização ali da água e tal, mas não tem nada, nenhuma área de inundação, né, uma área, um reservatório, né, desses maiores, como a gente tem em São Paulo. Pega Represa Billings, Itapiranga, agora esqueci qual é o nome dos outros mananciais, outros reservatórios que tem em São Paulo. São enormes, são gigantescos, né? Porque imagina, para alimentar aí 20 milhões de pessoas, precisa de muita água acumulada. Aqui em Florianópolis ainda, né, o rio quase que consegue dar conta a fio d'água. Né? Então tem a barragem, quando é necessária, né, dessa água, o que tem geralmente é uma captação dela, né, por bombeamento, elevada até uma estação elevatória, né, através do bombeamento até uma estação de tratamento de água, que nem sempre, mas geralmente acontece num ponto mais alto. Né, então
tem o rio passando mais baixo, tu faz o bombeamento da estação de tratamento num ponto mais alto, para depois dali a água poder, né, e descer a água tratada de acordo com a declividade, né. Então tem esse tratamento de água e tem as adutoras. Então as adutoras são aqueles tubos, geralmente os mais antigos de aço, de ferro, os mais recentes de PVC, né, de material sintético, que levam até o reservatório. Da adutora não tem nenhuma ramificação, né, saindo para alimentar a casa, né, a adutora que leva diretamente a água tratada para os reservatórios, né. Então tu tem geralmente uma adutora de água bruta que leva essa água do rio até a estação de tratamento, né, e depois tu tens as adutoras de água tratada, que é a que leva depois do tratamento até os reservatórios, né. Aí é aquela coisa que a gente comentou, dependendo da cidade, se for o reservatório em ponto alto, né, tem morros e tal, lá um reservatório fica, né, apoiado em cima do morro. Se for uma cidade plana, geralmente são reservatórios construídos a partir de caixas reservatórios elevados, né. E aí disso sai, né, desses reservatórios, tu tens a distribuição para as águas. Então a ideia do reservatório é dar uma certa garantia de continuidade, estabilização de pressão na rede também, né? Porque se tu tens água ali, tem uma interrupção porque choveu demais e a água está muito turva e tem que melhorar o tratamento, ou o bombeamento tal falhou, ou teve um rompimento da adutora e tal, né? Quando tem algum desses problemas, tu não tens o reservatório, isso já tem um impacto né, no consumidor direto. Então tu tens geralmente uma porcentagem dessa água de consumo é reservada para poder garantir uma certa estabilidade, né? E dependendo da cidade, tal, às vezes tu tens o reservatório a montante e a jusante, né, para estabilizar a pressão, para não acontecer aquela coisa de que a água no começo da cidade tem pressão e chegar lá no final a pressão acabou, né? Então isso depende também do planejamento de cada estrutura urbana. Mas assim, do ponto de vista mais esquemático, a lógica é essa, né? Então esses elementos sempre tem, né? Tem onde tem o manancial, que é a água captada, tem a estação de tratamento de água, pode ser no nível mais elevado, geralmente é mais elevada, tu tens né, as adutoras que levam essa água tratada para os reservatórios, dos reservatórios para as moradias, os comércios e tal, de uma forma geral. Então isso vocês provavelmente vão ver em quase todas as cidades essa lógica de funcionamento do sistema. Né, pode ser que tenha cidades que tenha mais de uma estação de tratamento de água, né, puxa de um rio uma parte, puxa de outro rio outra parte, tem duas estações de tratamento, mas geralmente é uma estrutura, a estação de tratamento de água é uma estrutura que tem um custo grande de construção e tem um custo alto de manutenção, né, pessoal, equipe, produtos, né, o controle da qualidade da água e tal, né. Então muitas vezes não, do ponto de vista econômico, não é muito viável para as concessionárias ficar fazendo, e até porque também às vezes não tem muito rio também disponível para isso, né? Então nem sempre tu tens várias estações de tratamento. Pega uma região como Florianópolis, região metropolitana, né, tu tens uma ETA grande, né? As outras são pequenas estações de tratamento de água subterrânea e tal, com uma estrutura menor, assim. Então não é uma coisa que a gente precisa se preocupar em cada bairro ter uma ETA, né? Se a gente estiver fazendo planejamento, vou colocar uma estação de tratamento de água aqui, outra lá, outra aqui, outra lá. Dificilmente é essa lógica, tanto para água quanto para esgoto. Agora os reservatórios, sim, reservatório eles têm uma lógica mais de distribuição, né? Então a cidade vai crescendo a tal lugar, tu constrói reservatório, ela cresceu mais, tu constrói outro reservatório, aumenta aquele, né? Cresceu mais para cima do morro, tu constrói outro mais acima, então tu vai meio que acompanhando a dinâmica de crescimento da cidade com os reservatórios. Mas a lógica de manancial e de tratamento ela é um pouco mais centralizada. Aquela imagem da árvore lá que eu mostrei para vocês. Então aqui são as partes, né, que estavam ali, o manancial, a captação, né, a captação é aquele ponto do curso d'água onde as bombas fazem a sucção da água para levar até a estação. Então esse é a captação, a adutora de água bruta, que é aquela que leva a adutora que leva a água bruta até a estação de tratamento de água. Depois tem a estação elevatória é aquela que faz bombeamento, né? Então ela eleva, né, o nível da água até um ponto mais alto, né, para poder utilizar da gravidade. Então sempre quando a gravidade é sempre desejável, mas nem sempre é possível, e aí tu tens o recalque, né? Tens as estações elevatórias. Aí tem o tratamento disso nas ETAs, depois delas saem as adutoras de água tratada, né, essas adutoras não têm conexão com consumo pontual, residencial e tal, elas levam direto para os reservatórios, aí dos reservatórios tu tens a distribuição, a rede de distribuição. Então esses são os elementos que vocês vão ver provavelmente em boa parte dos sistemas.
Então, essa aqui é aquela lógica que eu comentei para vocês, né? Então, vocês pegam uma cidade plana, né? Tem o curso d'água, tem a estação elevatória, se ela toda plana, a estação elevatória vai estar quase que, né, no mesmo nível e tal, mas vai ter que ter um bombeamento, porque a captação vai estar mais baixa que a estação de água. Vocês vão ver que na estação de água, a gente joga a água para um ponto mais alto da estação de água, e depois todos os tratamentos, as etapas, eles vão utilizando gravidade, né? Então, tem que levar para um ponto mais alto do sistema, né? Tem o primeiro tratamento lá, que é a retirada dos resíduos maiores, das partículas maiores, depois vai para tal coisa, tal coisa. Então, na própria estação de tratamento de água, ele vai utilizando a gravidade, né, para não ter que ficar bombeando, gastando com energia e tal, né? Então, geralmente tem essa lógica de recalque para estar para o ponto mais alto, né? De lá sai para um reservatório, pode ser um reservatório subterrâneo ou não, né? E levado pode já ser direto para um reservatório elevado para a cidade. Quando a gente tem a topografia, muitas vezes acontece isso, tu já joga lá para cima a estação de tratamento de água, quando é possível, né? E de lá já vai funcionando tudo de acordo com a declividade, né? Então o reservatório está numa estação intermediária e a cidade está num ponto um pouco mais baixo. Nem sempre é possível fazer isso, né? Tem cálculos de custo, né? Quanto é que vai ser o bombeamento, tal, para ver qual que é a melhor situação, mas são desenhos diferentes de sistemas de acordo com a topografia. Só para vocês terem, aqui é aquela lógica da mecânica dos fluidos, né? Não vamos entrar muito em detalhe, mas é isso, né? Se tu leva para um ponto mais alto, né? Bombeado, aqui, por exemplo, tu tens aqui o reservatório intermediário e o reservatório de distribuição, né? E tu tens a estação elevatória. Tu levando para o ponto mais alto, mesmo que a rede vá, né? A rede sobe, desce, mas o reservatório está no ponto mais alto, a linha que garante essa continuidade da água até chegar naquele ponto, né? O importante é que nessa linha piezométrica, que é o que liga a linha mais alta para a linha mais baixa, tem essa diferença de nível, independente se tem alguma variação né, do sistema em si, da rede em si, suba ou desça, né? Se o ponto de início e o ponto de final tem essa diferença de nível, de acordo com a mecânica dos fluidos, isso acontece, né? Então, muitas vezes tem esse recalque simples, tu leva até um ponto mais alto e vai só descendo, a gravidade, né? Ou, às vezes, tu tens essa necessidade de fazendo recalques, né, de acordo com a topografia, bombeamentos sucessivos, né? Então, isso não vamos entrar em detalhe, né? Acho que não é algo que vocês vão ficar guardando na memória de vocês, mas só para vocês terem ideia de que é assim que funciona. O café já está gelado. E aí agora vamos entrar no sistema em Florianópolis, né? A gente tem basicamente 3 sistemas, são todos operados pela Casan, mas são 3 sistemas da região metropolitana, não pega toda a região metropolitana, mas pega a área central de Biguaçu, quase todo São José, né? Mas a parte central de São José é a parte mais urbanizada de Palhoça, né? Que faz parte desse sistema integrado da Grande Florianópolis, que é esse mesmo. Então toda essa parte vermelha aqui, ela é abastecida, é o mesmo sistema que tem o mesmo ponto de captação, mesmo manancial, que é o manancial do Cubatão Pinões, que está por aqui, mais ou menos. Então toda a água que chega lá, né, no centro de Biguaçu, é água que é captada por aqui e distribuída por esse sistema. Assim como a água que está em Santo Antônio de Lisboa, a água que está, né, em parte do Ratones, que vai até ali o Trevo da Seta, ali depois um pouco antes ali na costeira, né? Na parte leste já, né? Então o que a gente tem esse sistema integrado de Florianópolis, tem o sistema Costa Norte, então que é esse amarelo que pega lá desde Jurerê, Canasvieiras, Ponta das Canas, Ingleses, né? Uma parte aqui do Rio Vermelho né? Até comecinho da Barra da Lagoa. Isso aqui é o sistema Costa Norte, que aí a água aqui é captada, né? São as águas do manancial do aquífero dos Ingleses. E a gente tem o sistema Costa Leste-Sul, que aí pega essa parte, né, do sul, desde a Tapera, Carianos, Campeche, Barra da Lagoa, Rio Tavares, né, toda essa parte aqui, ela é abastecida pelo sistema Costa Leste, que o manancial é o manancial da Lagoa do Peri. E aí a gente tem alguns sistemas isolados, né, alguns pontos onde a rede geral não chega e tu tens, né, sistemas isolados. Mas aí são sistemas de pequeno porte, eles nem entram, não aparecem muito aqui no mapa. Então, só para a gente ter ideia, são 3 mananciais principais que a gente tem, e cada um desses mananciais estrutura uma rede de distribuição. É claro que a gente poderia conectar a rede de distribuição da Costa Norte a partir, né,
a partir da costura com o sistema integrado de Florianópolis. Agora tem uma complexidade técnica, né, porque o ponto de captação está aqui, então daqui saem os reservatórios e as adutoras mais representativas para chegar nas pontas, né, com uma estrutura um pouco menos representativa. Então, para fazer a transposição e integração desse sistema, não é simplesmente ligar o caninho desse aqui com o caninho daquele ali, tem uma complexidade técnica, né, mas de alguma forma são sistemas que hoje funcionam de modo relativamente autônomo, esses três. Então, só para a gente ter ideia, vamos para o sistema integrado de Florianópolis. Então, o sistema integrado de Florianópolis ele é composto, como eu tinha comentado com vocês, por dois rios principais, né? O rio Vargem do Braço, ele foi, então é um dos pontos de captação, né? Ele iniciou a operação em 1946, e a área de contribuição, né? Então, pegando a bacia hidrográfica, né, que contribuem para esse curso d'água aqui, é de 137 quilômetros quadrados. Então, claro, já é uma bacia hidrográfica bem mais representativa. E a vazão captada é de 2.150 litros por segundo. Isso, acho que era 2018 esse dado. Então, vocês terem ideia, eu vou fazer um cálculo aqui só para a gente fazer, deixa eu pegar aqui. Só para a gente ter ideia do que significa isso como população. Então, por exemplo, a gente fala que cada habitante consome 150 litros por segundo por dia. Desculpa, 150 litros por dia. Esse é o consumo diário por pessoa. Então, para a gente saber quanto de população, em princípio, de uma forma bem grosseira, né, aquele manancial capta, é só a gente saber quanto de água, na verdade, é captado por dia. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, esse é 2.150 litros por segundo, a gente multiplica por 60, vai dar, né, litros por minuto. Multiplica por 60, vai dar litros por hora. Multiplica por 24, vai dar litros por dia. Se a gente divide por 150, que é a quantidade de litros por pessoa por dia, a gente vai dar mais ou menos quanto de população aquele manancial aguentaria. Então, essa aqui é a ideia da vazão captada, é aquela capacidade que o manancial tem de oferecer água sem comprometer ele, né? Então, tem todo um estudo, em princípio, né? Deveria ter todo um estudo sobre quanto de água pode ser retirada, né? Para poder, chama de outorga de água isso, né? Então, todas as concessionárias têm que solicitar essa outorga de água, né? E, em princípio, teria também formas de fiscalização para ver se isso está sendo captado da forma correta, com a quantidade correta, né? A gente tem a Agência Nacional de Águas, tem órgãos, né, federais, estaduais e municipais para fazer esse controle. Nem sempre acontece, tá? Mas em princípio deveria ser isso. Então, quando a gente pega esse Vargem do Braço aqui, teria essa capacidade de 1.200.000 pessoas. Se a gente somar a população de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu, a gente já está em 1 milhão e pouco aí, né? Então, só para a gente ter ideia que não estamos assim tão confortáveis. Então, vocês veem que aqui, por exemplo, eles têm até uma pequena represa que é só um pouco para estabilizar a água, né? Então, essa aqui é a característica do rio, né? Às vezes ele é tem um pouco mais de movimentação, a ideia é para poder fazer a captação dessa água um pouco mais tranquilizado. Mas ele não tem um reservatório de inundação, né, esse manancial do Vargem do Braço. E o outro rio, a gente já vê a qualidade da água e tal, né, é o rio Cubatão. Então, se eu não me engano, eles preferem retirar água do rio Vargem do Braço, que tem o próprio parque da Serra do Tabuleiro, que foi criado na década de 70, foi na ideia de proteger esse manancial de água. De evitar a ocupação, né, a descaracterização e a urbanização dessa bacia hidrográfica que abastece a região metropolitana como um todo. Então, essa é a ideia principal, né, uma das ideias principais da criação do Parque da Serra do Tabuleiro. Então, por isso que essa água aqui ela também tem uma qualidade um pouco melhor. E o outro rio, né, esse aqui é o que a gente tinha visto antes, que está o Parque da Serra do Tabuleiro, né, e aqui o rio que a gente tinha visto antes, o rio Vargem do Braço, e aqui tem o Cubatão Pilões, que aí ele é mais recente, de 88, ele tem 1.350, né, 1.350 litros por segundo, então 1.350 vezes 60, vezes 60, vezes 24, dividido por 150. Então aqui mais 777 mil, né, mais lá 1 milhão e pouco, dá mais ou menos 2 milhões, esses 2 milhões de pessoas, esses dois rios, né, sua capacidade máxima de tratamento. Só que esse rio aqui, então, ele é um rio que ele cruza setores urbanos bem representativos. Então, por exemplo, aqui tem roxinho, né? Essas áreas antropizadas. Né? Então, esse aqui é um rio, por exemplo, que tem um impacto muito maior do
ponto de vista, né, da presença de pesticidas, da presença de material orgânico, né? Então, geralmente esse manancial é preterido pela Casan em relação ao do Vargem do Braço, né? Então, existe essa escolha e tal. Então é uma água que está disponível, mas é uma água cada vez mais difícil de tratamento, cada vez, né, depende de mais processos químicos para acontecer. O terceiro manancial, então agora o sistema Costa Leste-Sul, é o da Lagoa do Peri. Então, não sei se vocês conhecem ali, é um lugar muito bacana, tem uma sede ali do parque e tal. E também ao redor da Lagoa do Peri foi criado o Parque Municipal da Lagoa do Peri, que é a mesma lógica, né, de criar uma área, né, ela está encaixada nesses morros aqui, né, esse parque, no sentido de, né, isso aqui funciona como uma bacia hidrográfica, então toda a água que cai aqui nessas bordas vem para essa lagoa, né, então de manter essa área preservada porque é um manancial de água para a ilha, né. Então essa é a lógica da Lagoa do Peri, ela foi uma operação recente, né, de 1999, e vamos fazer o cálculo também, deixa eu pegar aqui o calque. Então como é que é a capacidade, quanto de população ela daria conta. Então, 200 litros por segundo, vezes 60, vezes 60, vezes 24, dividido por 150. Então, aí o pessoal, de uma forma geral, diz que a capacidade, limite de disponibilidade de água da Lagoa do Peri é para 120 mil pessoas, né? Por aí, 115, 120 mil pessoas. Então, isso é uma questão bem relevante, né? A gente, sei lá, vocês estão fazendo o UB3 no sul da ilha, é isso, né? Essa é uma das questões, né? Ali já tem uma concentração de população relativamente importante, né? Até que ponto a questão da disponibilidade da água não vai se tornar um problema para aquela região? Tem a possibilidade de ligar com manancial tal, realmente tem, né? Mas por outro lado, o território, né? A água disponível naquele espaço, né? Ela é bastante limitada. A gente vai ter que importar de outros espaços. Isso também tem a sua complexidade, seu custo, né? Então essa é uma questão. Está sendo norte? É no norte, tá certo. É ali na região próximo de Canasvieiras, ali, né? No Lamin, né? Por ali, tá certo. Não. Então, mas mesmo assim, no norte daí, depois a gente vai ver qual que é a capacidade do manancial lá do aquífero também. Então, a mesma, né? Tem uma limitação, né? Uma bacia de proteção, né, e a água do sul da ilha sai desse setor. Aqui, ó, as águas subterrâneas do norte da ilha, né? Então a gente vê, são esses pontos de bombeamento, né? A parte de tratamento é bem simples aqui, bem simplificada, né? Então, basicamente a água já sai pronta para consumo. Se eu não me engano, só há o acréscimo, né? Eles fazem um estudo lá do pH e tal, mas só tem o acréscimo do flúor nessa água, se eu não me engano, teria que dar uma conferida, né? Então, hoje são utilizados para o abastecimento de mais de 50 poços ou mini poços, né? Os aquíferos do norte da ilha contribuem com aproximadamente 500 litros por segundo. Então lá se era 200, dá mais ou menos 115, aqui é 2 vezes e meia, né? Daí 230 mais 60, umas 300 mil pessoas, né? Para esse manancial. Só que esse aqui é um manancial com uma condição bem delicada, né? Lá, por exemplo, na Lagoa do Peri, no Vargem do Braço, tu tens o parque, né, o Parque da Serra Tabuleiro e o Parque Municipal da Lagoa do Peri para proteger esse manancial, né? Aqui tu tens, na verdade, o subterrâneo sendo, né, muito rapidamente ocupada por essa, né, antropizada, como a gente fala, né? E numa área que não tem sistema coletivo de esgoto, né? Então, e ainda uma área ocupada pela população de renda intermediária baixa. Então, né, não que a população de alta renda necessariamente se preocupe tanto com o esgoto, não é essa a lógica, né? Mas muitas vezes a população até ali talvez não tenha tanta condição, né? Agora também não é tanto isso, né? Tanta condição de fazer o tratamento e de fazer a manutenção do tratamento de uma forma adequada. Vai lá, André, pode falar. E aí, prof? Eu fui ouvir, não sei quando, mas fui ouvir que essas águas subterrâneas, né, os aquíferos, em ilhas particularmente, são muito delicados, porque a extração demais delas pode causar com que a água do mar acaba penetrando ali no aquífero, né? É isso mesmo, bem lembrado. Eu tinha esquecido de falar isso, talvez seja um dos principais riscos, né? Então, tens uma relação, por exemplo, né, entre a água do mar e a água subterrânea, né? Tens uma capacidade de reposição, né, dessa água subterrânea, água doce, né?
Se tu faz um consumo além dessa capacidade de reposição, esse manancial ele vai descendo, o que pode acontecer eles chamam de intrusão salina, né? É da água do mar infiltrar e aí descaracterizar, na verdade, tornar não potável aquela água, né? Então essa relação tem sempre uma atenção para saber se está tendo uma regulação adequada do consumo e tal, não só por conta da Casan, porque a Casan, né, claro, tem que se preocupar com isso, porque até a questão de sobrevivência dela como empresa, né, mas nem sempre, né, tem uma fiscalização tão grande e tal, a gente nem sempre é transparente essa relação, né, é uma questão, mas por outro lado também tem um consumo que é feito para além da Casan, né, as pessoas que fazem a ponteira, que às vezes fazem para produção agrícola, às vezes fazem para consumo doméstico, e que não tem muito controle de quantas dessas ponteiras são feitas, né, quantas estão ativas ainda, quanto de água é retirado. Então, é uma questão bem delicada, assim, né, essa questão do monitoramento em relação a esse problema da intrusão salina. Muito bem lembrado. Obrigado, André. Esse aqui eu já comentei com vocês, manutenção, captação, estação de tratamento de água, reservatório, distribuição, bombeamento para as casas, né? Então eu vou entrar agora só para apresentar como é que funciona, para a gente mais ou menos encerrar aí a aula, né? Como é que funciona o tratamento de água dentro das estações dentro da estação de tratamento. Isso aqui é a estação de tratamento do Morro dos Quadros. Então é essa aqui que a gente visita, né? Todo semestre, porque é todo semestre presencial, né? Então ela fica no Morro dos Quadros, fica numa parte mais alta, né? Então tem bombeamento lá do rio, lá numa cota mais alta para a cota mais baixa, desculpa, da cota mais baixa para a cota mais alta, né? E ela atende aproximadamente 800 mil habitantes. Ela teve uma ampliação há cerca de uns 10, 12 anos atrás, que é essa parte nova aqui, né? E aí são as etapas do tratamento: a correção do pH, a coagulação, decantação, a filtração ascendente, desinfecção e fluoração. Vocês provavelmente não vão gravar isso, né? Mas eu vou mostrar só para, né, desencargo de consciência, também para vocês saberem como é que funciona essas etapas. Também não sou nenhum especialista, né, nenhum engenheiro químico e tal, mas, né, pelas visitas e tal, a gente começa a entender um pouco melhor como é que funciona. Então, essas aqui são as etapas, né? Coagulação, decantação, filtração e cloração. Então, a ideia é de ter uma água bruta, depende da qualidade e tal, né, como a gente viu antes. Mas geralmente quando tu vem, sobretudo se tu pega água superficial, é uma água que ela às vezes ao olho, né, de forma visível ela parece limpa e cristalina, mas geralmente ela está repleta de partículas, né? Então a primeira etapa que tem é a retirada dessas partículas maiores em suspensão que estão, né, na água. Isso geralmente é feito com um processo químico, né? Não necessariamente, mas geralmente é feito, que eles chamam de coagulação e floculação. Então eles acrescentam sulfato de alumínio, que é um tipo de material químico que gruda nessas partículas em suspensão, né? Possibilitando que elas se aproximem e façam flóculos, né? Por isso floculação, e depois isso, né, pelo peso, ela vai se decantando, né? Então tens essa etapa de coagulação, depois essa etapa de decantação, então que essa água fica num tanque estabilizado para essas partículas todas em suspensão caírem, né? E depois tens uma filtração. A lógica da filtração é de um filtro convencional, né? Geralmente é de filtração ascendente, então a água entra pelo ponto mais baixo do tanque e vai passando por camadas diferentes de textura de areia, né? Então desde areia fina, areia média, brita, né, em diversas escalas, né, e nessa etapa ela vai filtrando, né? Então aquilo que não decantou lá, né, de partículas em suspensão acaba ficando retida por essas diferentes camadas, né, de filtro que é feito. E depois no final é acrescentado cloro e flúor, né? Então o flúor é para questão de saúde mesmo, né, questão das cáries e tal, e o cloro muitas vezes é para não degradar muito rapidamente, né, a parte das adutoras e da rede de distribuição. Então, para diminuir um pouco o impacto da água tratada e aumentar a durabilidade da rede, né? Então, essas são as etapas, de uma forma bem geral, né? Vai para o reservatório, dos reservatórios para residência. Então, depois de chegar no reservatório, né, depois de sair dessa última etapa da ETA, não tem mais nenhum tratamento, né? Então, a água que chega na casa de vocês depende também da qualidade, da limpeza dos reservatórios, que é feito pela Casan, e da limpeza dos reservatórios, que é feita também por vocês, né, por cada um na casa, né? Então, a questão da limpeza da caixa d'água de tempos em tempos é bem importante
para garantir a qualidade da água que a gente bebe também. Então aqui só as etapas, né? A coagulação, né? Após a edição de produtos químicos específicos, ocorre a formação de flocos que se aglutinam, tornando maiores e mais densos. A sedimentação possibilita tempo suficiente para que os flocos formados sejam decantados, a filtração remove os elementos sólidos em suspensão que não foram retidos, a desinfecção com cloro e com o flúor, né, destrói os micro-organismos, e a correção do pH reduz a agressividade das águas e controla a formação de incrustações nas instalações e tubulações. Então, geralmente são processos simples do ponto de vista químico, né, e físico, mas tem que ter um cuidado, né, para não colocar cloro demais, para não colocar flúor demais, para não colocar produto químico lá, o sulfato de alumínio, né, porque isso também pode ficar algum tipo de resíduo lá, então tem esse cuidado. Então aqui, né, alguma dessas etapas, só mostrando, né? Então tem a represa, tu tens o bombeamento, a captação, né, disso para uma bacia de tranquilização, isso chega, né, nos tanques floculadores, né, então que é colocado o sulfato de alumínio, né, isso depois vai para o decantador, né, para o decantador ela passa por essas canaletas que são formas de também fazer uma retenção das partículas em suspensão e depois pelos filtros. E aí na parte final isso vai, né, lá no final é que é inserido o cloro e o flúor. Geralmente tem aqui também uma casa, né, algum setor, uma estrutura para fazer o controle da água que sai, né? Então eles fazem as medições do pH, da qualidade e tal, para precisar fazer algum tipo de ajuste no tratamento. Então, de uma forma geral é simples, assim, mas é impressionante quando a gente visita a estrutura, né, o tamanho, às vezes são 3 ou 4 pessoas ali que cuidam disso, e tu pensa que quase, né, a vida aí de 800 pessoas, né, em relação a acesso à água está na mão de 3 pessoas, né, e funciona 24 horas por dia, né, não pode ter, né, os erros, né, tem que ser minorados, então é bem impressionante tu ver, né, quanto uma estrutura como essa tem importância para o cotidiano de uma cidade. Então aqui é só para vocês verem o decantador, que é aquela etapa, né, que a água, que as partículas vão decantando, né, que são floculadas e tal, né, e que elas se tornam pesadas e vão decantando. Isso com o passar do tempo, né, a água ali, a limpeza, diz o pessoal lá da Casan que essa limpeza é feita uma vez por ano, mais ou menos, né, dependendo das condições climáticas, da qualidade da água, mas isso é o que é retirado, né, dessa água, dessa partícula de suspensão. Não precisa ter de novo porque é material orgânico, está na natureza, né, que a gente, né, mas o problema é isso concentrado, né, vários meses, né, de retirada desse material orgânico torna essa quantidade de material retirado. Essas aqui são algumas adutoras, né, a gente vê isso aí pela cidade, né, adutoras aéreas, às vezes até tem essas figuras um pouco mais, né, para não passar, às vezes se é um rio navegável e tal, tu tens essas formas diferentes, né, então isso está muito presente na paisagem das cidades, esses elementos todos, né. Isso aqui, né, esse aqui a gente vê quase todos eles são de ferro, né, então são essas adutoras mais antigas, né, e a gente tem as mais recentes feitas com material, né, CPVC, eu não sei exatamente qual tipo de material que é utilizado, né, então, mas tem outras soluções técnicas, né, de alguns anos para cá. Esse aqui é o de Florianópolis, então esse aqui é a adutora lá do Pilões Cubatões, então do Pilões Cubatão, né? Então que saem essas adutoras, tem uma adutora que era mais antiga, depois foi feito um reforço, uma adutora mais nova, né? Então essas são as adutoras que saem de lá, na direção dos reservatórios, que esse aqui é a adutora de água bruta, né? Então ela sai do rio e está levando a água para a estação de tratamento de água no Morro dos Quadros, que é numa parte mais alta do morro. Então tudo aqui para o bombeamento, né? Então, quando a gente fala adutora B, é a adutora de água bruta. E aqui tem algumas adutoras de água tratada. Essa aqui é uma adutora aqui no Santa Mônica, né? Aqui está o Shopping Guatemi, aqui está aquele posto de gasolina, ali está o Angelone e tal. Se você olhar para o lado ali, estão duas adutoras importantes de água tratada, que levam a água, né, para alguns reservatórios que estão situados aqui na bacia do Itacurubi e tal. Essa aqui é uma outra adutora de menor escala que tá embaixo da ponte da Lagoa, né? Aquela ponte ali do centrinho da Lagoa, né? Então tudo isso é estrutura, às vezes está escondido, às vezes está mais evidente, né? Aqui são alguns reservatórios, então a gente tem o primeiro reservatório, os primeiros que a gente fez em Florianópolis foi o reservatório do Morro da Caixa, então era um reservatório em alvenaria e tal. Muito bacana vocês visitarem lá, tem um visual muito, muito bonito aqui da Bahia, né?
tá relativamente integrado, nem sabe muito bem que é uma caixa d'água, mas deu nome para a comunidade, né? Então foi um marco importante. E a área de cima basicamente é uma área pública, né? Então é uma coisa bem bacana, porque dependendo do local, né, onde se insere esses equipamentos, às vezes eles podem ser uma dessas alternativas de espaço público. Vocês pegam aqui na Serrinha, por exemplo, né? Fez lá 2 caixas d'água gigantescas com áreas e tal, né, bem encravado no meio da comunidade, e que às vezes essa relação de equipamento como esse, né, poderia ser melhor. Até eu sei que a Casan agora tá iniciando, né, algumas tratativas. Tem até um colega que acho que está nessa disciplina aqui, né, que está nessa conversa com a possibilidade de utilizar parte dessas áreas de reservatório como áreas de espaço de lazer públicos e tal. Essa aqui são 2 caixas d'água, né? Uma mais moderna, feita de ferro, e outra um pouco mais antiga, feita de alvenaria, né? Então, vocês veem, né? Tem um reservatório, a cidade vai crescendo, se constrói um outro reservatório. É mais fácil se construir muitas vezes um outro reservatório maior, próximo daquele antigo, porque a rede toda já vai para lá, né? A adutora já chega naquele ponto, né? E dali já sai a rede de distribuição, né? Então, às vezes é mais fácil tu aumentar um reservatório desse do que construir um novo. Mas em outros momentos, se é um bairro novo, dependendo da condição, pode ser que seja, né, de acordo com o cálculo dos dinheiros, ser mais interessante financeiramente, ambientalmente e tal, se construir em outro lugar. Mas geralmente a lógica acaba sendo isso. Então, esses aqui são todos... esses 2 aqui são reservatórios apoiados, esse aqui é um reservatório semi-apoiado. Depois eu vou mostrar ali qual que é a diferença. Então, qual que é o papel dos reservatórios, essas caixas d'água grandes? É regularizar a vazão, segurança. Então, vocês imaginam, né? Nem sempre a água que vem lá da estação de tratamento, ela tem uma continuidade, assim, da quantidade de água. Às vezes choveu mais, choveu menos, às vezes a bomba tem falha e tal. Então, às vezes não tem um fluxo tão contínuo. Então, a ideia do reservatório é isso, né? Ele enche, vai diminuindo aos poucos, chega mais água, ele vai enchendo. Então, ele vai regulando a vazão, né? E um pouco da pressão na rede. A segurança de abastecimento, a reserva de água para casos de incêndio, então todas essas caixas d'água, não sei se aparece aqui, mas como vocês já fizeram instalações prediais da parte hidráulica, né, geralmente tem uma área acessível, né, da parte mais baixa do reservatório para uso, né, para combate incêndio, né, e regularizar a pressão também. Então tem formas diferentes, não preciso, né, então ali o da caixa d'água um semi-apoiado, aqueles outros 2 redondos são reservatórios apoiados, e tu tens a possibilidade de ter reservatório elevado e reservatório enterrado. Então, né, são tipologias diferentes. Certo, pessoal? Eu acho que, de uma forma geral, a lógica assim, de funcionamento, acho que não adianta a gente entrar em muito mais detalhe do que isso. Até na outra apresentação lá, tem mais informações e tal, até às vezes de cálculo, mas eu acho que não vale muito a pena. Assim, às vezes acaba sendo muita informação, né, para a gente assimilar. Acho que é melhor focar naquilo que é mais representativo para a gente e que de alguma forma é o que a gente vai conseguir lidar no dia a dia, né, do que qualquer outra coisa. Então, a ideia era dar essa percepção geral do funcionamento dos sistemas, né, e depois complementar com visita de campo. Espero que vocês possam fazer a visita de campo, né, no semestre que vem, se tudo der certo. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão aí em relação ao conteúdo, se ficou claro, se deu para entender. Acho que tudo certo. Ficou nenhuma dúvida? Certo? Sim, tudo certo, professor. Beleza, Beatriz. Pessoal, então talvez vocês vão começar a fazer os trabalhos, não sei como é que vocês estão aí né, na organização dos grupos, né? Sugiro de já tentar começar a fazer pelo menos, né, esses acúmulos desses conteúdos que a gente já fez até agora, já tentar escrever um pouco, para já deixar lá pronto para o trabalho 1, para depois, né, não complicar muito na frente. E se vocês forem, né, a ideia é trazer a problemática, por exemplo, de cada um dos sistemas no contexto de Florianópolis. Então, quais são os principais, né, como é que funciona o sistema em Florianópolis, quais são, né, as principais dificuldades desse sistema, quais são os planos, projetos para esses sistemas. É um pouco essa ideia, né, vocês tentarem refletir isso no trabalho 1, para cada um dos 6 temas que a gente está trabalhando. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, tem um material de consulta, né, mas se vocês quiserem também depois, né, perguntar pelo WhatsApp, por e-mail, né, fiquem bem à vontade.
Certo? Tá bom então, professor. Então tá, valeu. Obrigado, Beatriz, aí pela interação. Então tá, pessoal, né? Bom restinho de semana aí para vocês, se cuidem bastante, né? Tendo qualquer demanda, necessidade, podem entrar em contato aí. E a ideia, então, a gente se vê daqui a 2 semanas, então, para falar do outro lado dessa rede, que é daí a rede de tratamento coleta e tratamento de esgoto. Tá? Bom restinho de semana aí para vocês e se cuidem bastante. Valeu, professor. Obrigada, professor. Até mais. Boa Tchau, semana, tchau. Obrigado, professor. Tchau. Lucas. Tchau, Isadora. Obrigado, professor. Boa semana. Tchau. Valeu. Bom fim de semana. Tchau, Beatriz, para ti também. Obrigado.